Gente, era pra eu ter ido num show, aí resolvi tomar café, porque eu sou uma cansada. E aí eu tava me trocando e falei, ai, quer saber? Vou gravar um vídeo que eu vou falar sobre o que tá acontecendo comigo e que um monte de gente fica me questionando e eu também fico me questionando, inclusive, ó, sem roteiro, tá? Vou falar aqui que eu vou falar o que tá acontecendo, porque às vezes as pessoas me questionam realmente, assim, porque pra dar uma abordagem no assunto, eu travei minha lombar. Mais uma vez. De novo e mais uma vez. Tá? Eu travei e aí a questão é a seguinte, que me fazem. Por que você, fisioterapeuta, especificamente que trabalha com coluna, tá travando tanto? Não aceito. E outra coisa, nem eu às vezes aceito isso que tá acontecendo comigo, sendo que eu faço tantas as coisas que tem que ser feita. Mas parando pra pensar, eu fui negligente, muito negligente, eu confesso, e eu fiz várias coisas que eu peço para os meus pacientes não fazerem, tá? Então, fui péssima, tá? Tô brava comigo, tenho autocompaixão, mas dessa vez eu errei e eu confesso por quê. E aí eu vou tentar explicar aqui pra vocês, e como eu disse, né, sem roteiro, sem nada, então eu vou ficar falando aqui e vocês vão ter que me ouvir. Porque eu vou tentar explicar uma maneira do que eu aprendi já e do que eu sei sobre o tratamento com a lombar, eu sei o jeito que a gente tem que levar e com a hernia de disco pra gente conseguir tratar e o que eu estou passando agora. Então, é bom porque eu tô passando por essas coisas, que aí depois eu fico até melhor pra tratar, porque eu tô sentindo na pele o que acontece, tá? Então, contextualizando tudo, o mais recente foi eu travei semana passada no sábado, que foi eu tava numa competição de CrossFit, eu senti muita dor na lombar na primeira prova. Então, quando eu fui para a segunda, porque a primeira prova ela foi meio-dia e aí a última prova do dia ia ser 5 horas da tarde. Então, a minha lombar eu senti ali na primeira prova, mas aí no final do dia ela já, tipo assim, depois ela foi que eu fui esfriando, aí a dor ela foi aumentando. E eu não sinto dor pra tirar as coisas do chão, eu sinto dor no axial, assim, no movimento axial. Então, tudo que eu vou agachar e quando eu colocava uma carga em cima de mim, então para receber a barra, por exemplo, é a hora que eu sinto mais dor. E aí eu lembro que a segunda prova ia ter clean and jerk, e aí que é aquele movimento que tira do chão, põe aqui, depois pra cima da cabeça. E tinha que ser sincronizado com a minha dupla, que é super forte. Então, eu sofri. E aí eu fui aquecendo bastante pra tentar, pra não desistir da prova, que eu não queria desistir, já que eu já tava ali e era em dupla. E eu deveria ter desistido, tá? Mas eu fiz a prova inteira de cinto e foi tudo bem, consegui fazer, mas aí eu fui pra casa depois, eu senti muita dor. Aí cheguei em casa, cometi um equívoco de tomar já uma prednisona, que é um corticoide, porque aí eu queria competir no dia seguinte, que ia ter ainda a prova, né? Sendo que a primeira prova tinha que fazer o máximo de thruster, enquanto a outra fazia o PR de thruster. Claro que era a Joe que ia fazer o PR de thruster e eu ia ter que fazer o máximo. Só que eu dormi, consegui dormir bem com o remédio. No outro dia eu acordei desesperada, porque eu tava com muita dor, só que aí eu fui aquecendo, tanto que uma das coisas que me ajudam a aquecer e melhorar a minha lombar, assim, são os exercícios metabólicos, e eu sempre passo isso pros meus pacientes também, tanto que eu fui correr antes da prova, antes de começar, eu fui correr 1 quilômetro só, pra aquecer, depois eu fiquei na bike, fiz os exercícios de mobilidade, consegui aquecer bem, soltar bem, fazer uma autoliberação, pra eu entrar nessa prova. O que aconteceu? Tinha que fazer thruster, eu tentei fazer os 3 primeiros ali, mas eu senti que aí eu descia muito lento, porque tava doendo no agachamento, então eu fiz cluster. Foi uma prova que eu fui mal, que eu não consegui dar o meu melhor, ainda eu consegui dar o melhor que eu podia ali, mas foi péssimo. E aí, depois ainda a última prova, como eu já tava ali, falei, caguei, então já tamo aqui, vamos fazer, né? Só que totalmente imprudente fazer isso, tá? Porque aí eu fiquei com muita dor. Na segunda eu acordei, que foi tipo assim, eu vou até contar aqui pra vocês, que eu fui no banheiro fazer xixi, eu não conseguia me limpar, tá? Que eu não conseguia me movimentar.
E nisso eu fiquei desesperada, tanto que eu tive que levantar me apoiando na pia. Sorte que o banheiro é pequeno, então eu fui me apoiando e consegui levantar. E aí fui pedir pra Bruna pra me dar uma receita de outra beta 30 pra eu tomar, porque eu não tava aguentando de dor. Aí, quando acontece isso comigo, eu já sei todo o tratamento que eu tenho que fazer, tava fazendo, porque aí eu sempre sei, vou fazer a liberação, vou fazer a terapia manual, depois eu continuo com os exercícios de mobilidade, vou fazendo alguns exercícios de estabilidade, faço um fortalecimento, faço sempre um cardio durante o dia, e aí ela vai melhorando. Então, essa semana mesmo, eu mantive os treinos bem tranquilos, eu só fiz musculação, aí eu só fiz a musculação e a corrida, então eu consegui me manter bem, só que aí no último dia, o que eu resolvi fazer? Sexta-feira, eu falei, tinha um treino que tinha handstand walking e tinha muscle up, aí eu falei, vou fazer. Aí o que aconteceu? Fiz, a minha dor voltou, tá? Mas ela voltou porque eu acabei ali sobrecarregando a musculatura em si, então eu sinto que a minha musculatura, ela tá travada, então não é nada que tá me impedindo, igual me travou lá nos primeiros dias dessa semana. Só que aí, a grande questão é a seguinte, né? Por que tá acontecendo isso sempre comigo? Primeiramente, assim, eu vou contar. No começo desse ano, eu já, desde o começo do ano, né? Então, de janeiro até agora, que a gente tá em agosto, eu já tomei 3 beta 30, tá? Péssima. E já tomei, e também fiz um bloqueio sacral. Isso me ajudou, só que aí eu vejo tanto que eu tô tendo recidivas, né? E aí nisso eu comecei a ficar me questionando o que eu tô fazendo de errado e o que tá acontecendo. A princípio, desde o começo do ano, o que a gente conversou muito, isso eu tô falando, tá, com o meu médico também, que tinha muito fator emocional. Então eu passei por uns períodos ruins, assim, e um período de mudança muito grande, e desde o começo do ano eu tive essas crises, assim. Então, como eu tive algumas crises de ansiedade também, a minha lombar acabou travando, e aí eu ficava tendo esses altos e baixos, assim, em relação à dor, tá? Que aí eu tinha muita dor, isso me travava, e aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar uma segurada nos meus exercícios e principalmente de carga. Só que, na verdade, isso eu tava tentando esconder a parte do emocional. Que aí o que aconteceu? Eu tava dormindo muito mal, tá? E eu tava com muita essa crise, então quando a gente conseguiu regular meu sono, quando a gente conseguiu, comecei a ir pra terapia, voltei, né, pra terapia, também passei com o psiquiatra, passei ali pra melhorar toda a minha questão alimentar, meu sono e tudo mais. Quando eu comecei a melhorar tudo isso, o que aconteceu comigo? Falei, nossa, tô ótima, vou fazer tudo o que eu quero agora. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a me inscrever num monte de coisa. E aí, o que coincidiu comigo nessa última? Porque eu tava vindo bem, assim, fazia tempo já que eu não tinha dor lombar. A minha última vez, eu não lembro, mas foi, acho que... Não faz tanto tempo, né? Mas acho que foi em maio que eu tive a dor, que foi quando a gente fez o bloqueio. Foi por aí. Mas aí o que aconteceu? Eu sobrecarreguei a minha lombar e eu fui totalmente negligente com o meu descanso, tá? Que são coisas que a gente tem que pensar quando a gente lembra ali da dor lombar, porque a gente tem que lembrar que a dor lombar, ela é multifatorial, tá? Então ela não vem só por uma questão, mas ela vem por vários fatores que vão se somando, né? Vai somatizando, e aí a gente chega nesse momento que ela trava, que ela dói, ou que você pode ali machucar de vez, né? Eu tenho hernia de disco, né? Mas isso, na verdade, não é um problema, porque ela nem é tão grande assim, e a gente sabe que ela é reabsorvível. Então, o que aconteceu comigo foi, dia 17, agora, de agosto, eu corri a meia maratona, e foi a primeira vez que eu fiz uma prova, e eu brilhei, né, na meia. Ai, pera lá, que preciso arrumar aqui. Então eu brilhei, que foi a primeira vez que eu fiz a prova, e aí eu fiz lá num pace abaixo de 5, assim, então fiquei super feliz. E eu tava treinando muito mais pra meia maratona do que pro CrossFit, né? Então o CrossFit eu tava fazendo um pouco de musculação, muito mais focada na minha corrida. E aí o que aconteceu?
Fiz a meia no dia 17, e aí no dia 23 já tinha competição do CrossFit. Aí eu, bem querida, bem louca, achando que eu sou invencível, eu fiquei essa semana, né, ao invés de eu descansar bem para eu conseguir competir, eu continuei treinando. E eu não corri, eu só não corri, mas eu continuei treinando CrossFit, fazendo as coisas, tipo assim, como se eu fosse recuperar o tempo que eu perdi nesse tempo que eu não estava treinando CrossFit, que eu estava treinando só a corrida. Então aí eu tive que competir no sábado e no domingo, e o que aconteceu? Minha lombar gritou, né? E aí aconteceu tudo isso que eu já contei, aconteceu lá no sábado e no domingo. Então, quando eu falo, né, o que eu quero mostrar aqui pra vocês sobre o meu caso, é que eu fui totalmente, assim, negligente com o meu descanso, tá? Sendo que o descanso, ele é extremamente importante, e o corpo, ele grita, né? Tipo, o meu, no caso, ele gritou. Então, como eu não estava parando, ele resolveu me parar, e aí agora eu fico tentando, eu sinto que eu não tô rendendo em nada, porque tudo dói. E aí, o tratamento, gente, é o seguinte: primeiramente, né, que nem eu falei, a gente tava vendo que tinha muito fator emocional envolvido no meu ali, então tinha essa questão de ansiedade, tinha essa questão do meu sono que tava muito ruim, e a minha alimentação também tava meio desequilibrada, então eu comecei a arrumar ela de volta. Então, só que não adianta a gente só arrumar esse ponto se também a gente não trabalha o restante. E aí, uma das coisas que eu pequei muito, assim, que a gente tava conversando, que o Antônio até me falou, eu sempre foquei muito em trabalhar o glúteo, justamente, não só porque eu queria trabalhar posterior para corrida, e também porque eu acho que esteticamente fica bonito e tudo mais, mas também porque eu sempre tive essa questão da dor lombar. Só que aí, o que eu acabei esquecendo? Eu acabei esquecendo de trabalhar todo o meu core, tá? Porque o core, na verdade, quando a gente fala dele, a gente não tá querendo dizer que é só o abdômen, né? Então, o core, na verdade, ele pega todo o complexo póstero-lateral e o abdômen. Então, ele vai pegar o glúteo e vai pegar o abdômen. Então, não adianta você trabalhar um se você não trabalhar o outro. E quando a gente fala do abdômen ali, não é só o reto abdominal, né? Porque se vocês olharem minhas fotos, por exemplo, eu tenho um abdômen, tipo, definido, que ele tá seco, tudo mais, mas eu não tenho a força do transverso do abdômen, que é a musculatura profunda, que é a musculatura que forma como se fosse um cinto lá na minha coluna, que é o que vai me proteger. Então, ela tá muito fraca. E aí, agora eu ficava trabalhando meu glúteo, e aí não adianta eu trabalhar um se eu não trabalhar o outro, porque um vai acabar compensando o outro. E aí, o que a gente viu agora é que o meu tratamento, na verdade, como a gente conseguiu equilibrar as outras coisas, agora eu preciso equilibrar esse, tá? Então, por mais que eu trabalhe muita mobilidade ali, tá faltando a minha força, tá? Então, tá faltando essa minha força do core, tá faltando a minha força de transverso do abdômen, que eu não tô sabendo ativar a hora que eu preciso ativar. Foi tipo um tapa na cara ouvir isso, porque aí na minha cabeça, que eu falo que quando você tem dor, né, tipo, tratar a dor das outras pessoas é uma coisa, quando você trata a sua, parece que você fica burra. Que aí parece que a minha eu fiquei burra. Que aí, tipo assim, eu falo, eu faço crossfit. Então, tipo, no crossfit a gente ativa muito essas musculaturas estabilizadoras. Aí tudo bem que a gente ativa, mas como eu tô com dor e faz tempo que eu tô com dor, eu não tô sabendo ativar na hora que tem que ativar. E aí isso explica várias coisas que eu tava tendo. Tipo, sentindo fraqueza em certos movimentos. Então, tipo assim, parece que na minha cabeça agora tudo faz sentido. E aí, o que eu tô tendo que trabalhar? A mobilidade eu tô trabalhando muito porque, querendo ou não, eu tô limitada de alguns movimentos, então principalmente a hora que eu acordo eu sinto aquela rigidez matinal absurda, então eu sempre tento acordar, eu vou me movimentando, né, tipo, escovo os dentes, eu consigo fazer xixi agora, mas sem ter dor, consigo levantar e andar normal, e aí depois eu tento fazer os movimentos que eu tô mais limitada, que são os de direção preferencial. Então, tem dia que eu sinto muita dor para fazer a flexão de tronco, então eu vou fazer a flexão na mobilidade. Tem dia que eu sinto muita dor para fazer a extensão e aí eu faço a extensão. Então eu vou variando assim, e um dos que eu sempre tento manter, que ele faz a flexão e extensão o tempo todo, é o gato e a vaca, né, o The Cat. Então eu sempre faço ele. Sempre tô passando um rolinho para tentar melhorar, que aí isso eu consigo passar o meu dia melhor, né? Porque como eu acordo muito rígida, então eu faço tudo isso e aí eu vou conseguindo melhorar ali durante o dia para eu conseguir trabalhar e fazer minhas coisas do dia a dia também. Também troquei meus horários de treino.
Então, tem dia que eu vou de manhã, mas aí de manhã eu sinto que eu tenho uma dificuldade maior para treinar. Então, eu tô deixando para ir mais à tarde, que aí também meu corpo tá mais aquecido. E agora, o meu foco realmente é esse, tá? O meu foco é trabalhar muito o meu core e além do meu glúteo, né? E continuar com as mobilidades ali, principalmente a de quadril. Correr não me dói. Correr, na verdade, eu sinto que me ajuda, por mais que todo mundo fale que tem essa questão do impacto, ela não me prejudica, e se você também for ver, tem vários estudos que falam que a corrida, na verdade, ela ajuda a hidratar o disco. Não significa que isso vai melhorar meu disco agora, tá? Porque provavelmente lá meu disco já tá ruim. Mas assim, ela me ajuda. E aí agora eu conseguindo manter todos esses tratamentos que a gente faz, que a gente tem que trabalhar ali com o paciente quando ele chega com a dor lombar, aí eu vou conseguir correr e vou conseguir voltar a treinar ali o CrossFit também sem a dor. E eu também vou começar a me colocar no meu lugar, que eu tenho que descansar, que eu não sou invencível, que eu não vou sair metendo louco e me inscrevendo em um monte de competição, tá? Até porque eu tô gostando de correr, então eu vou continuar correndo e cuidando de tudo. Que aí tem hora que eu cuido do meu tornozelo, aí eu cuido do meu joelho, eu cuido do meu quadril, e assim a gente vai seguindo. Só que é isso que eu tinha pra falar. Que aí a gente até, inclusive, né, tô falando aqui, contando todo o meu caso. A gente viu que eu tenho uma hiperreatividade do meu músculo das costas, do meu músculo da lombar. Que aí, quando a gente pega um estudo, até eu já postei isso daqui, que geralmente as pessoas elas têm mais força de flexores de tronco do que de extensores, porque a gente acaba trabalhando pouco. E aí a gente fica focado ali em fortalecer só os flexores, fortalecer o core, fortalecer o glúteo e esquece dos extensores. Sendo que a gente também precisa trabalhar extensores. E o meu, ele tá ao contrário. Eu acho que eu foquei tanto em trabalhar extensor e tanto em trabalhar glúteo, que aí os meus ali, eles estão mais fortes, tanto que aí quando a gente vai correr, no fim ele tem que tentar compensar o meu flexor que tá fraco, e aí o meu flexor, coitado, tá esquecido. E agora eu vou ter que acordar esse Jânio, esse endemoniado que está me dando todo esse trabalho, tá? Mas é isso. Resumindo, quando a gente fala sobre dor lombar, a gente tem que pensar no contexto todo do paciente. Então, eu agora sou a minha própria paciente, eu tô tendo que viver isso, e como eu tive muitas recidivas de dor em 6 meses praticamente, né, em 8 meses, então eu tive que parar e olhar o que tá acontecendo comigo, e agora eu tô me cuidando e vai dar tudo certo, ok? É isso. E aí depois eu posso falar com vocês sobre novos tratamentos também. E principalmente um conteúdo que eu quero abordar aqui com vocês é sobre o pós-cirúrgico, que é uma coisa que eu tô trabalhando desde fevereiro, que eu não trabalhava antes, e é muito legal. E eu posso mostrar pra vocês que não é todo mundo que precisa de cirurgia, como é o meu caso, não preciso ainda, tá? E também não vou precisar, porque eu vou me cuidar muito melhor aqui. E se você fica aí se questionando por que eu, como fisioterapeuta, tô tendo essas dores, agora você vai entender. Que aí você vai ver que, na verdade, eu sou a fisioterapeuta que tá vivendo tudo isso que você também pode viver. Então eu vou até saber tratar você melhor. Que eu falo que às vezes essas dores vêm pra eu aprender, pra eu parar e estudar um pouco mais e pra eu sentir na pele o que vocês estão sentindo, tá? Então, não negligencie seu descanso, não negligencie sua ansiedade, seu sono e sua alimentação, tá? Porque a dor, ela é multifatorial, tá? Então, você pense nisso e aí você me segue aqui também. Quem sabe a gente conversa um pouco mais. Gostou do meu canto aqui? Então é isso, gente. Beijos e até mais!